Fala galera, tudo bem? Hoje é segunda-feira e eu acabei de adicionar aí duas empresas na minha carteira, né? Comprei duas novas ações aí para minha carteira. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre uma delas, vou mostrar aqui na tela do meu computador os indicadores, por que eu escolhi essa empresa, tá? E num outro vídeo eu vou falar sobre a próxima empresa, sobre a segunda empresa que eu adicionei hoje aqui na minha carteira também, tá? Uma coisa legal de falar, que eu falei um pouco no vídeo que eu tenho aqui no canal sobre diversificação de carteira, é o seguinte: quando a gente decide adicionar uma nova ação, né, no nosso portfólio, a gente nunca pega e compra já o lote inteiro que a gente quer fazer de posição naquela ação, tá? A gente fraciona essa compra, beleza? Por quê? Fazendo isso, você diversifica o preço de aquisição no tempo, tá? Então você não decide um único ponto no gráfico ali no tempo para você comprar essa ação, mas você vai comprando de pouquinho em pouquinho, montando a posição, e dessa forma você faz meio que um preço médio ao longo do tempo ali, e não fica exposto só a um momento de mercado, tá? Então é um jeito de diversificar no tempo, né, no momento de mercado, beleza? Então eu comprei um pouquinho dessa ação, né, e pretendo fazer novas compras dela no futuro, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês porque é importante lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra, tá? Não é recomendação de investimento de nenhum modo. Não foi feito para você copiar o que eu estou fazendo, tá? É só um vídeo falando a minha opinião sobre a empresa e o que eu vejo nela e por que eu escolhi comprar, tá? Mas tem caráter aí educacional e pessoal também, né? Eu falando sobre a empresa e tudo mais, mas não tem caráter de recomendação, tá? Não estou te recomendando nada, beleza? Show de bola. Bom, e antes de partir aqui para a tela te mostrar, né, os motivos que eu escolhi essa empresa, essa ação, eu queria te convidar a clicar no link que está aqui na descrição e também no primeiro comentário, tá? Esse link vai te levar para o meu canal no Telegram, tudo bem? Lá eu compartilho também conteúdo gratuito lá sobre ações, opções, mercado financeiro, economia, etc. E tem também um grupo de bate-papo lá, que o pessoal troca ideia, fala comigo, conversam entre si, tudo sobre investimentos também, beleza? Então já clica aqui no link, confere lá, entra lá, é gratuito e é isso o convite. Então vamos aqui para minha tela para a gente ver um pouquinho mais sobre essa ação, beleza? Pessoal, então a ação é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui na tela, BR Malls, tá? BRML3, o ticker dela, e eu vou falar um pouquinho sobre ela agora, tá? Aqui no Status Invest, que é um site que eu gosto muito de olhar para ver os dados resumidos, né, da empresa, os múltiplos, os balanços, os demonstrativos de resultado, fluxo de caixa, etc. Tá falando que ela tá custando 11,27, tá? Eu comprei hoje um pouquinho mais barato, paguei 11,17, tudo bem? Por ela, tá? Então, é uma empresa que tá nesse valor e ela bateu uma máxima aqui no último ano de 19,22, tá? Então, ela caiu bastante aí devido aos acontecimentos aí de 2020, né? E como é uma empresa no ramo de shopping centers, BR Malls, sofreu bastante aí com essa última crise, tá? E o preço dela acabou caindo muito, muito mesmo, tudo bem? Show de bola. Então esse dividend yield acabou ficando alto, né? Porque o preço da empresa caiu muito, está em 7,33%. Duvido que se mantenha esse ano, porque esse ano deve ter pouco lucro e pouco dividendo também, tá? Mas olha só aqui o gráfico dela, que interessante, né? No último ano, estava aqui perto das máximas aqui, né? Quando aconteceu a crise, e aí chegou a valer R$ 7 um pouquinho, tá? E agora está aqui nos 11, ok? Coisas importantes sobre a empresa. Ela é tipo AN, ela é novo mercado, então todas as ações são ordinárias, tá? Tem um tag along de 100%, que é uma coisa excelente. Tem um pouquinho de opções lançadas, a gente vai falar um pouco disso depois. Tem liquidez, etc. Então, tudo certo aqui. Aqui é uma parte interessante que eu gosto de olhar dos indicadores, tá? E isso balizou bastante também a minha decisão. Os indicadores mostram que o momento, né, para adquirir a empresa está bastante confortável, né? Esse indicador que bem famoso, né, o preço sobre lucro, está num patamar bem baixo, 7,31, tá? Muito abaixo das outras empresas que estão no mesmo setor que a BR Malls, tá?
E esse indicador, preço sobre lucro, ele basicamente quer dizer o seguinte: se eu colocar o dinheiro aqui, em quantos anos essa empresa retorna o meu dinheiro através dos lucros, tá? E aqui esse indicador está dizendo que é em 7 anos, tá? Ou seja, é muito rápido. Se a empresa só mantiver os lucros, né, do último ano, em 7 anos você, em teoria, recupera o seu dinheiro, né? Seja através de dividendos ou de crescimento de patrimônio da empresa, tá? Então, é um indicador que está bem confortável aqui na casa dos 7. É bem difícil ter essa configuração aqui com PL7 em empresas boas, tá? Outro indicador que me pula aos olhos aqui é esse preço sobre valor patrimonial, tá? Que você está vendo aqui. Está em 0,84. Qual que é a lógica desse indicador, né? Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio de uma empresa, tá? E esse patrimônio tem um valor contábil lá, um valor na contabilidade, né? E quando esse indicador é 1, quer dizer que você está pagando por esse pedaço de patrimônio o valor contábil dele, tá? Então você está, sei lá, a ação vale lá R$11, você está pagando R$11 por ela, então o valor contábil e o preço da ação estão casando, tá? Quando acontece isso aqui que está acontecendo agora, que vocês estão vendo aqui na tela, né, da empresa está valendo, o indicador P sobre VP está menor do que 1, isso quer dizer que você está pagando por esse patrimônio menos do que o valor contábil dele, tá? Então a gente consegue ver que o valor contábil da ação da empresa é R$13,40 e a gente está pagando aí R$11, tá? Então está pagando um pouco menos do que contabilmente esse patrimônio vale, tá? Isso é uma vantagem muito interessante, porque te dá uma margem de segurança de que você só perde dinheiro se o patrimônio dessa empresa começar a diminuir, né? Então, se a empresa continuar mantendo e crescendo seu patrimônio, fica muito difícil de você perder dinheiro, porque você comprou um patrimônio com desconto, tá? Nesse caso aqui, um desconto de 16% sobre o valor contábil, tá? Então isso dá uma calma maior na hora de comprar. É lógico que esse indicador não está assim à toa, né? As empresas desse setor estão passando por muitos desafios e é por isso que as pessoas estão projetando que elas vão ter prejuízos sucessivos e o patrimônio vai diminuir, tá? Bom, outra coisa e um fator decisivo aqui na hora de escolher essa empresa também foi essa parte aqui do endividamento, tá? Indicadores de endividamento. Olha como a empresa tem pouca dívida, né? Tá confortável na parte da dívida, olha só. A dívida líquida sobre o patrimônio dela é de 0,18, quer dizer que ela tem só 18% do patrimônio dela em dívidas, tá? E esse indicador aqui é muito interessante, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Que está em 1,03, ou seja, se a empresa quiser liquidar toda a dívida líquida dela, com um ano de lucro operacional, né, de EBITDAs, ela liquida essa dívida, tá? Então tá bem fácil, né? A empresa está muito confortável aí na parte de dívidas. Fora que a maior parte dessa dívida não é para o curto prazo, tá? É um passivo não circulante, né? Então tem vencimento em prazos um pouco mais longos, tá? Outro indicador interessante de olhar aqui é a liquidez corrente, aqui onde eu estou passando o mouse agora. Está em 2,72, tá? A liquidez corrente é basicamente você pegar tudo que a empresa tem para receber no curto prazo, beleza? E dividir por tudo que a empresa tem que pagar no curto prazo, tá? Quando esse indicador é maior do que 1, quer dizer que a empresa tem mais a receber do que a pagar no curto prazo, tá? Nesse caso aqui está 2,7, tá? Ou seja, a empresa tem 2,7 vezes mais recebíveis no curto prazo, né? Mais, não só recebíveis, né? Mais caixa também, enfim, do que ela tem obrigações de curto prazo, tá? Então isso é muito interessante, dá um conforto grande em momentos como esse de crise, né? Se a empresa tem mais a receber do que a pagar, se ela tem uma dívida pequena e de prazo longo, isso dá muito conforto em momentos como esse de crise, tá? Aqui tem alguns outros indicadores interessantes também, por exemplo, o ROI e o ROIC tem 2 dígitos, tá? O que é algo interessante também. E aqui eu vou ressaltar também o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, tá? Então a empresa vem crescendo lucros nos últimos 5 anos em média. A gente vai ver que esse lucro não é um negócio muito estável, tá? Pelo contrário, ela não tem lucros consistentes ainda, o que é uma característica muito importante de uma empresa quando você vai avaliar ela. Mas eu vou falar por que mesmo não tendo os lucros constantes ainda, e consistentes ainda, eu acho que ela é uma boa aposta para mim, tá? Na minha opinião. Bom, aqui uma parte de aluguel de ações, os dividendos, né?
ela distribuiu aí 80 e alguns centavos de dividendo no último ano. Isso aqui não deve se manter também esse ano, né? Porque vai ser um ano mais difícil, desafiador, então mais complicado. A última bonificação foi aqui em 2017, que é um dado interessante. Aqui tem coisa legal, ó. A empresa é do novo mercado, como eu falei, tá? E tem um free float de 96%, tá? O que é um número bem alto, tá? Novo mercado fala sobre a governança da empresa, né? Então ela está no mais alto nível de governança lá da bolsa. E o free float de 96% quer dizer que 96% das ações dessa empresa estão negociadas em bolsa, tá? Isso é um indicativo de que o patrimônio é bem pulverizado. Não dá para dizer ainda só olhando o free float, você tem que olhar lá na bolsa quem são os maiores acionistas e tudo mais. Mas é um bom indicativo, né? Quer dizer que tem muita ação negociada na bolsa, tá? Ela está exposta aí a imóveis, né? Porque tem shoppings, mas também a varejo, porque quando o varejo vai mal, os shoppings também vão mal e a empresa sofre também, tá? Esse gráfico é interessante porque mostra um pouco do que eu falei sobre o lucro não ser recorrente, né? Então a empresa dá lucro a maioria, grande esmagadora maioria dos anos, mas não é consistente, crescente, recorrente, né? Teve um pico aqui em 2012, né? Que ela lucrou quase 2 bilhões de reais aí, um lucro bastante interessante. Aqui em momentos de crise, como 2015, 2016, a empresa sofre, né? Porque é varejo, então quando o país está em crise a empresa sofre. E aqui em 2017 teve um prejuízo aí de 800 milhões, tá? Que é um prejuízo bastante alto. E isso aconteceu muito por causa de umas despesas de PDD que ela tinha, né? Ou seja, crédito de provisão para devedores duvidosos, né? Então, os calotes aí que algumas lojas podem ter dado nela, etc. E aqui em 2017 aconteceu uma coisa muito interessante também que mudou um pouco a percepção da empresa para mim, tá? Que ela fez uma nova emissão, né? E pegou esse dinheiro e pagou algumas dívidas que ela tinha, que estava atrelada a dólar, tá? Então, essa informação, quando eu descobri isso, né? Engraçado que eu vi isso em um outro vídeo, né, sobre a empresa. Mas ela tinha uma dívida aqui atrelada a dólar, né? Aparentemente ela pagou aqui essa dívida também. E isso foi o que deu uma grande desalavancada na empresa, né? A gente viu que hoje ela é bastante desalavancada, tem quase nada de dívida. E isso mudou bastante aqui em 2017, quando ela fez esse movimento, né? E isso é interessante porque dá para ver de duas formas interessantes aqui, ó. A primeira é olhando aqui essa tabelinha de resultados, tá? Ela fez esse movimento em 2017 aqui, né? Então eu quero que vocês olhem aqui para essa linha do resultado financeiro, tá? Olha só que interessante, eu vou voltar aqui para 2010, não sei se vocês conseguem ver aí na tela, tá? Em 2010, o resultado financeiro foi menos 94, né? E aí em 2011 foi menos 300, em 2012 menos 400, 2013 menos 500, aí 500 de novo, depois menos 900 em 2015, aí menos 300 de novo, e aqui em 2017 foi quando ela fez esse movimento. Então virou menos 300, menos 200 e agora menos 200 de novo. Então a gente vê que era um negócio bem instável, né? Podia ser 900, podia ser 300, podia ser 500, ninguém sabia quanto ia vir o resultado dessa linha, né? Provavelmente isso aqui muito afetado pelas variações de câmbio, né? Então essa linha vinha toda doida e cada ano vinha uma coisa. E de 2017 para cá tá bem mais estável, tá? Então 300, 200, 200, nos últimos 12 meses aí perto de 200 também, tá? O que é um sinal bom de estabilidade, tudo bem? E outra coisa que a gente consegue ver é nesse gráfico aqui, ó, nessa sequência de gráficos, tá? Que mostra basicamente o balanço da empresa quebrado em gráficos aqui, tá? A gente pode ver que em 2017 aqui, né, ela tinha aqui passivos circulantes e não circulantes altos, né, todos aí na casa de 6 bilhões e pouquinho, tá? Tá até estranho aqui que esse número tá exatamente igual, mas enfim, era por aqui, tá? Em 2017 ela fez esse movimento e o passivo não circulante, o passivo circulante, desculpa, que são as obrigações de curto prazo, caíram bastante, né? Vieram para baixo de 1 bilhão, tá? Então esse movimento foi bastante interessante porque desalavancou muito a empresa. Quando a empresa está desalavancada, ela fica bem mais segura, tá? De se tornar sócio, beleza? E de 2017 para frente, então, ela tem feito isso, deu uma boa desalavancada.
e em um momento muito oportuno, né? Porque agora empresas desalavancadas estão em vantagem, porque não têm obrigações de curto prazo, tem muito caixa com relação às suas obrigações, e isso facilita muito a passar pelos momentos de crise com tranquilidade, tá? Eu busco muito isso quando eu penso numa empresa, eu penso, cara, será que essa empresa vai passar pelas crises, pelos momentos difíceis, com tranquilidade? Porque se você consegue identificar isso numa empresa, né, a empresa tem um balanço muito saudável, vai conseguir passar pelas crises, então é só uma questão de aproveitar oportunidades em que elas fiquem descontadas para ir aumentando suas posições aos poucos nessa empresa, tá? Então esse é o caso aqui de BR Malls que eu encontrei aqui, tá? Isso não é para ser uma análise completa, profunda, né, sobre BR Malls, é só para eu falar aqui os motivos que eu comprei a empresa. Então, é uma empresa que está bastante desalavancada, com dívida baixa, com preço descontado, principalmente em relação também aos seus competidores, tá? E que tem dado lucros nos últimos anos, parece que arrumou bem a casa nos últimos anos, então para o futuro tem tudo para voar bastante aí, beleza? Uma coisa interessante sobre BR Malls é que ela tem alguma liquidez nas opções, tá? Então, geralmente, quando eu compro uma empresa, eu costumo fazer venda coberta para ir baixando o meu preço médio nessa empresa e tornando essa posição ainda mais segura, tá? E geralmente eu compro a empresa por um preço barato e eu espero ela subir um pouco para começar a fazer as vendas cobertas, tá? Mas nesse caso aqui de BR Malls, eu não fiz isso, eu já comprei e já fiz uma venda coberta fora do dinheiro, tá? Então eu comprei por 11,17, já recebi 27 centavos na venda coberta, então meu preço médio já caiu para 10,90, tá? Então já ficou um pouquinho mais seguro aí, né? 27 centavos dá mais ou menos aí 2,5%, um pouquinho menos de 2,5% do valor da empresa, tá? Então era essa empresa que eu queria mostrar para vocês hoje, que é a BR Malls. De novo, não é recomendação de compra, não é nem sequer uma análise completa, tá? Eu só falei aqui por alto alguns dados da empresa e por que eu gosto dela, beleza? A gente se vê lá no canal do Telegram, o link tá aqui embaixo, não deixe de ver. E num próximo vídeo aqui do canal, que deve estar aparecendo aqui na tela para você, tá bom? Então, até logo, te espero no próximo vídeo. Grande abraço!